Sejam bem-vindos ao programa Agro IFPR, o programa de web rádio do jeito que você gosta, cheio de informações do campo para facilitar a vida de você, produtor, estudante ou entusiasta da área. Eu sou Gustavo Batista, estudante de Engenharia Agronômica do IFPR Campus Ivaiporã, e a partir de agora fique com o nosso programa. A agricultura orgânica é um processo de produção de alimentos comprometidos com práticas ecologicamente corretas, que garantem a saúde do meio ambiente e dos seus consumidores. Esse método emprega alternativas naturais no lugar de uso de agrotóxicos e incorpora ao seu favor as características locais de topografia, recursos hídricos, sazonalidade e as características do solo. E para o nosso bate-papo, conto com a presença do produtor rural Ayrton Pacheco. Tudo bem, Ayrton? Tudo bem, Gustavo? Tudo ótimo, graças a Deus. Bom, sou Wellington, né? Sou agricultor certificado orgânico, tecnólogo em agroecologia, formado pelo IFPR Campus de Ivaiporã. E o assunto do programa de hoje é o empreendedorismo na agricultura orgânica. Bom, para começar, nós gostaríamos de saber de onde veio essa ideia de produção orgânica. Quem foi que deu o passo inicial para que vocês hoje sejam produtores consolidados nesse modo de produção? Bom, essa intenção de começar a mexer com orgânicos foi bem interessante, né? Nós começamos a trabalhar com tomate, foi no ano de 2016, 15, 16, né? E comecei no modelo convencional, não sabia muito sobre a cultura, né? E após algumas safras aí não muito, uma produção aí baixa, né? Não estava tendo controle de pragas e doenças. E eu decidi estudar, buscar conhecimento. Fui para o IFPR, comecei a estudar no IF em 2017, no curso de agroecologia. E assim, quando entrei no curso, né, tava bem complicado, porque eu não entendia muita coisa, né, sobre agricultura orgânica, né, em si. E logo nas primeiras semanas que eu comecei a estudar, vi que era fantástico, né? Os professores do IFPR sempre são muito bem estudados, né? Então passaram uma ideia muito boa para mim. E de lá para cá comecei os primeiros passos, né? Foi a primeira conversão, né? E quando eu fui ver, eu já estava, né, meio que já certificado, já estava dando uns passos bem maior. Foi bem interessante como aconteceu isso, né? Não foi nada ao acaso, né, nesse momento, né. E os primeiros passos, né, foi bem interessante, porque eu aprendi na teoria no IFPR e já fazia na prática aqui em casa, né, na nossa propriedade, onde eu moro com os meus pais aqui. E assim, quando acabou o curso, eu estava com certificado, né, já era um produtor orgânico certificado, já conhecia a técnica de produção orgânica, né, foi bem interessante. A nossa segunda pergunta para você é: qual foi a primeira cultura a entrar no sistema orgânico? Como é que foi esse processo, né, de adaptação ao novo meio de produzir? O primeiro cultivo foi o tomate, né? A gente já tinha um pouco de conhecimento, né, do modelo convencional. Trabalhamos aí desde 2015, 2016 no cultivo convencional. E daí fomos para o cultivo orgânico já em 2017, 2018, 2019 certificamos, né? É muito diferente a produção convencional para a produção orgânica, né? O modelo de produção, o modo de você conduzir o ambiente, né? O solo, são totalmente diferentes as coisas, né? E os primeiros passos foram sendo dados e foi ficando mais fácil de produzir, né? Porém, a cultura orgânica demanda mais mão de obra do que no cultivo convencional. Mas foi ficando mais fácil quando for produzindo melhor, né? E, e ficamos muito contentes com o que estava, com o modo de produzir. Ayrton, agora eu gostaria de saber, o que você considera como desafiador como um produtor em uma propriedade orgânica? Em relação aí aos preços, né? É uma pergunta bem interessante, né? Porque quem vê em orgânico vê que é muito caro, tal, fala que pensa que está ganhando muito dinheiro, né? Mas assim, o orgânico, ele é um produto que ele não tem uma oscilação de preço, né? Igual tem no convencional, né? O produtor de tomate no convencional mesmo, ele sabe que ele está vendendo a caixa num preço bom,
nessa semana e na semana que vem ou na outra esse preço pode abaixar e pode ir lá embaixo, dependendo da oferta e da demanda desse produto, né? E daí a gente também tem um custo menor para produzir o tomate, né? Não um custo tão diferente, mas é um pouco menor, então sobra mais dinheiro no bolso. E no final das contas, né, se você tiver uma produção satisfatória, uma produção boa, e você vendendo numa faixa de um preço, né, que não oscila tanto, né, então você consegue ter uma perspectiva melhor, né, você consegue se planejar, se projetar melhor no que você for fazer. Vamos falar agora um pouco sobre números. Como que é a lucratividade em comparação ao sistema convencional? O que a gente quer saber aqui é quanto sobra para o produtor no final de todo esse trabalho, né, da produção orgânica em comparação aos produtos convencionais. Em relação aí aos preços, né, é uma pergunta bem interessante, né, porque o, quem vê em orgânico vê que é muito caro, tal, fala pensa que está ganhando muito dinheiro, né? Mas assim, o orgânico ele é um produto que ele não tem uma oscilação de preço, né? Igual tem no convencional, né? O produtor de tomate no convencional mesmo, ele sabe que ele está vendendo a caixa num preço bom nessa semana e na semana que vem ou na outra esse preço pode abaixar e pode ir lá embaixo, dependendo da oferta e da demanda desse produto, né? E daí a gente também tem um custo menor para produzir o tomate, né? Não um custo tão diferente, mas é um pouco menor, então sobra mais dinheiro no bolso. E no final das contas, né, se você tiver uma produção satisfatória, uma produção boa, e você vendendo numa faixa de um preço, né, que não oscila tanto, né, então você consegue ter uma perspectiva melhor, né, você consegue se planejar, se projetar melhor no que você for fazer. E como é que é feita a gestão da propriedade de vocês? Você procura estudar o mercado, assim, analisar um pouco? Como é que vocês decidem o que plantar e o que vai investir? Em relação à gestão, a gente procura sempre, né, tá cada vez aí vendo o que é mais viável, né? Por exemplo, fazer uma análise de solo bem feita, né? Você colocar o adubo na quantidade correta, não ficar quanto mais adubo melhor, porque isso não é legal. Quanto mais você coloca, você vai ter mais gasto e talvez você não precise colocar aquele adubo que você colocou. Então, fazer uma análise de solo bem feita, aí você consegue, né, já economizar alguma coisa, né? Hoje também as empresas elas estão tendo uma pegada mais verde, né, mais sustentável, né? E isso faz com que a agricultura orgânica seja muito tecnológica, né? Muitos produtos novos, muitos produtos biológicos sendo lançados, né? Com registro por orgânico. Isso dá uma segurança muito maior para a gente. E a gente tem que fazer uma gestão, né? Como toda uma empresa, né? Tentar levar os gastos aí mais, né? Gastar somente no necessário para produzir. E, e sempre converso com os meus pais, né? Vamos fazer o que agora? Vamos fazer isso, né? Vamos dar mais um passo agora, não, vamos tecnificar mais alguma coisa, agora vamos colocar um motion, por exemplo, que a gente colocou e deu certo, né? Não, agora vamos colocar outro tipo de tecnologia nas nossas estufas, por exemplo, né? Vamos usar um tomate enxertado, né? A gente tem que sempre estar buscar uma produção mais técnica possível, né? Para produzir melhor e, claro, reduzindo os custos.
E para a gente finalizar, gostaríamos de saber qual a sua perspectiva para a propriedade no futuro. A gente sabe, né, a demanda por produtos orgânicos vem aumentando muito nos últimos tempos. E como você planeja a sua propriedade com essa demanda subindo? A demanda de orgânicos ela vem aumentando, né, no Brasil de uma forma geral, né? As pessoas elas estão buscando um alimento mais saudável, né? Elas estão buscando um alimento sem resíduos de agroquímicos, né? Isso é muito importante, porque não fica ruim da gente vender, né? A gente tem aonde, né, consegue achar alguns leques, né? Ou numa venda direta, né? Talvez numa feira, ou você conseguir, né, encaixar em alguma rede de supermercado, por exemplo. Isso é interessante. Com essa demanda sendo aumentada, né, aumentando, então você tem uma procura maior, a gente tem que produzir mais, né, para estar mantendo esse mercado, né. E também tá atento ao que as pessoas mais gostam, né. Talvez você não tem como você querer plantar um produto que não vende tão bem, fazer uma produção alta disso, né, plantar um pouco, fazer um teste, não, vendeu bem, não vendeu, né, consegui vender, posso plantar um pouco mais. Então você faz um plantio um pouco maior. Eu plantei tanto, sobrou, então vou ter que plantar menos ou mudar de cultura, né? Temos que tá dando nesses pontos assim. A agricultura orgânica vai além da produção. É um modo de viver que visa o bem-estar social e ambiental. Ela vem crescendo e tomando espaço na mesa da população. Como podemos ver, a agregação de valor é um fator que está levando muitos produtores para esse meio de cultivo. Por isso, saber sobre empreendedorismo e gestão da propriedade é fundamental para saber gerir os lucros, gastos e investimentos. O programa de hoje fica por aqui. Você encontra novos capítulos toda semana no YouTube e também no nosso Instagram, seguindo @empreendedorismorural.ifpr. Deixe seu like no vídeo e compartilhe com seus amigos para levar uma informação a todos. Até a próxima!